Muito bem, gente, estamos aqui no nosso resumo de livro de hoje e hoje estou aqui com o livro Segredos do Poder da Mente, de Harry Lorayne. Isso mesmo, acabei de fazer aí essa leitura. Na verdade, eu estava lendo e gravando ao mesmo tempo, né? Porque eu gosto de ler em voz alta. E eu estava lendo aí esse livro onde a gente aprende muita coisa relacionada ao que a gente pode fazer com a nossa memória, né? O bom uso da nossa mente, o bom uso da nossa memória. E lendo esse livro, a gente aprende muita coisa, né? A gente aprende como a gente pode aumentar, né? Multiplicar os nossos poderes mentais. Os capítulos aqui são bem, vamos dizer, bem objetivos, né? Onde a gente pode aprender muita coisa através de textos curtos, né? Não é um texto muito longo, então a gente tem ali bastante divisões, o que facilita até para a gente poder estar refletindo naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente está aprendendo nesse livro. Então nós temos aqui alguns temas bastante interessantes, né? Organize a sua mente para que você tenha uma eficiência total, né? Cultive os seus interesses até o nível do êxito. Olha aí, desperte seu entusiasmo, aumente a sua motivação. Ele fala aqui sobre pensar com eficiência, né? Sobre pensar com lógica, sobre pensar com criatividade, né? Sobre aí saber encontrar tempo para tudo que você quiser fazer. Aqui fala sobre fortalecer bons hábitos, né? Sobre aprender a confiar nos outros. Tem algo aqui muito interessante, né? Que é a gente aumentar, aperfeiçoar os nossos poderes de observação, estar atento àquilo que está acontecendo aí ao nosso redor. Há dicas aqui de como nós podemos lembrar de nomes e de fisionomias, né? E outra coisa interessante, gente, como fazer com que qualquer pessoa goste de você? Olha que coisa legal. Como você pode fazer para que alguém goste de você? Isso aqui está na página 172, eu vou citar aqui, eu achei muito bacana essa parte, como a gente consegue fazer com que pessoas gostem de nós, né? Harry Emerson Fosdick diz assim: possuímos por natureza os fatores que se pode constituir a personalidade e organizá-los numa vida pessoal eficiente é a responsabilidade primordial de todo homem. Então a gente deve aprender como, né, a gente faz para que as pessoas gostem de nós. E a primeira coisa que ele cita aqui é que nós devemos gostar dos outros. Se você quer se relacionar bem com as pessoas e não gosta das pessoas, como é que você vai se relacionar bem com elas, né? Muita coisa que me chamou a atenção na leitura desse livro. Na contracapa tem algumas orientações sobre o que a gente pode aprender aqui, ó. Nós podemos aprender o conhecimento que torna possível aprender qualquer coisa. Nós podemos aprender aqui nesse livro regras práticas, né, para um pensamento certo, no sentido de alcançar as metas significativas que você tem, né? Nós encontramos aqui nesse livro exercícios para aumentar a sua capacidade mental em qualquer setor. A gente encontra aqui meios de desenvolver a imaginação criadora para que você realmente produza, né? Nós encontramos dicas para que a gente possa evitar as rotinas mortais do hábito e do derrotismo. Nós aprendemos aqui a como vencer a nossa maior mentira, né? A maior mentira que a gente conta para nós mesmos, né? A gente fala muitas vezes: estou fazendo o melhor que posso, mas será que estamos mesmo naquilo que nós nos dispomos a fazer? Será que estamos realmente fazendo o melhor que nós podemos fazer? Será que naquilo que você faz, você está de fato fazendo o melhor que você pode? Aqui você aprende a lidar com as emoções que interferem, que interfiram com o êxito de qualquer pessoa, que podem impedir, que podem prejudicar o sucesso, o crescimento, o desenvolvimento de qualquer pessoa. Nós aprendemos a pensar sem preconceitos emocionais, né, sobre pessoas de quem você goste ou deteste, né? Nós aprendemos aqui nesse livro a cultivar hábitos que representem poupança de tempo, economia de tempo, para que a gente seja mais eficiente naquilo que a gente está fazendo, né? Para que a gente seja mais objetivo nas atividades do dia a dia, como a gente consegue encontrar tempo para fazer as coisas, né? Como tomar resoluções sobre dinheiro sem sofrimento, né? Exercício de concentração para desenvolver o poder do cérebro ocioso. E aí eu fui aqui chegando nos capítulos finais, eu achei muito interessante aqui. Desde já deixo bem claro, faça a sua leitura, tá? Não se paute naquilo que eu estou aqui falando apenas. Vá você ler esse livro, ok? Pesquisa aí, vá num sebo, sei lá,
onde mais, talvez em PDF você consegue. Se quiser, se preferir, ouça aí o nosso audiobook, né? O início da gravação não está muito boa, está muito grave, mas você pode baixar ali o volume e você vai conseguir ouvir bem lá do capítulo 10 em diante, ok? Mas veja, você pode aí estar ouvindo esse livro. E é interessante, por exemplo, aprender aqui, como diz no capítulo 20, como vencer o medo, né, e os problemas inevitáveis. Sabemos que muitas pessoas, muitas vezes, deixam de fazer muitas coisas exatamente por quê? Por causa do medo. Olha que frase legal, olha. Frederick Lawrence Knowles: não tem outro inimigo a temer senão o medo. O medo paralisa, o medo impede as pessoas de fazer muitas coisas. Aqui diz, ó, como vencer o medo e problemas inevitáveis, né? Como a gente vence o medo e os problemas inevitáveis. E é interessante que ele destaca problemas inevitáveis. Existem problemas que a gente não pode evitar, existem problemas que eu não posso deixar, que a gente não vai deixar de ter, que a gente não tem como impedir que eles se reproduzam, né, na nossa vida. Então a gente precisa se posicionar de forma que a gente possa superar os medos e não pensar que os problemas inevitáveis vão nos tirar a vida, por exemplo, vão nos impedir de continuar a nossa caminhada. Então você precisa se dispor, conforme diz aqui, a conhecer os seus temores, né? E tornar esses temores que você tem os seus instrumentos para realizar aquilo que você sonha, aquilo que você busca, aquilo que você deseja aí para a sua vida. Olha que interessante, você precisa reservar 2 dias na semana que sejam isentos do medo. Ó, 2 dias na semana que você não vai sentir medo de nada. Já pensou em você separar esses 2 dias para você não sentir medo de nada? Quais são esses 2 dias? Olha aqui, ó. Um desses dias é o ontem e o outro é o amanhã. Então não tenha medo do quê? Do ontem, e também não tenha medo do amanhã. 2 dias de displicência mantidos sagradamente livres do medo, olha aí, e da apreensão. Um desses dias é o ontem e o outro é o amanhã. Isso aqui foi anotado aí, né? Foi adotada essa medida, né, pelo Robert Burdett. Ele escreveu: há 2 dias na semana sobre os quais e nos quais eu nunca me preocupo. 2 dias de displicência mantidos sagradamente livres do medo e da apreensão. Um desses dias é o ontem e o outro é amanhã. E quantas pessoas não vivem amedrontadas por causa de coisas, né, que aconteceram ontem? E quantas não estão aí desgastando emocionalmente por coisas que ainda vão acontecer amanhã? Então veja, esse camarada assumiu simplesmente isso. Existem 2 dias dos quais eu não terei medo. Eu não terei medo do ontem e não terei medo do amanhã. A gente vive muitas das vezes falando sobre a importância do pensamento positivo, e a gente sabe que é importante pensar positivo. Só que aqui ele traz algo interessante no capítulo 21, né? Que mais do que pensar positivo, nós precisamos ter ação positiva. Mais do que pensamentos positivos, você precisa de ações positivas, né? Os pensamentos, para funcionarem, devem transformar-se em atos. Não adianta ter um pensamento positivo se você não transforma esse pensamento positivo em uma ação positiva, em algo que venha te beneficiar, te ajudar a romper, a avançar, a seguir nos caminhos que você acredita aí que há para a sua vida, né? Olha que coisa legal. Aqueles obstáculos estão aí com um propósito. Se tem obstáculos, é porque esses obstáculos representam um propósito. Olha que legal também. Transforme os deveres em desafios emocionantes. Gente, é muito bacana isso, né? Olha que legal. E aqui tem uma parte que fala sobre um capítulo que diz assim: que tipo de sucesso você deseja? Interessante que quando a gente fala de sucesso, cada um pensa uma coisa, né? Para uns o sucesso é ter muito dinheiro, para outros o sucesso é ficar famoso, mas será que é isso mesmo que significa sucesso? Ele traz aqui então no capítulo 22, né, uma reflexão exatamente sobre esse ponto, né? Que tipo de sucesso você deseja? Talvez você já esteja vivendo aí o sucesso, né, mas não perceba. E ele diz aqui, ó, você tem mais sucesso do que você pensa. Então, gente, é uma leitura muito boa, ok? Vale a pena você fazê-la. O capítulo 23 diz assim, ó, como forjar a sua própria boa sorte, para aqueles, né, que vivem esperando a boa sorte, né? E o 24 fala sobre quando começar.
Começa hoje, começa agora. Então, gente, esse é o resuminho aí, ok? Comentado do livro Segredos do Poder da Mente, de Harry Lorayne. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.